Boa tarde, ao vivo agora. Salve, salve pessoal que está lendo no 25º dia já. Uma vida com propósitos. Boa tarde, Irla Mirelli chegando aí. Primeira da fila, Eliane Gardim, Kellen Sabadim. Buenas tardes. Boa tarde, Eliane. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Vamos lá então, capítulo 25. 25 já. De uma vida com propósitos. Vamos nessa, porque esse capítulo, como diria os mais antigos, é supimpa, é do balacobaco. Muito bom. Jana Luberdardo, buenas tardes, minha amiga de Fortaleza. Gente, transformado pela provação. Transformado pela provação. Esse capítulo é muito legal, hein? Tem muita coisa pra gente falar sobre ele. E eu não tenho como não começar essa live falando daquela música que eu gosto tanto do finado irmão Lázaro, né? Eu já cantei aqui na live, inclusive, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Nem sempre é tão fácil passar pela prova dando glória a Deus, na verdade. A gente fala, canta essa música e tudo mais, né? Vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Mas nem sempre é tão fácil assim, né? A gente dá umas pedaladas às vezes, né? E a gente pensa, por que eu estou passando por isso? Etc. Boa tarde, Ana Lu. Legal. Vamos lá então. Gente, já vou começar aqui lendo o que está no primeiro versículo aqui, que ele cita, que é na 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Paulo, ele escreve aos Coríntios e fala o seguinte, tudo que está passando é leve e momentâneo. É leve e momentâneo. Tem hora para acabar isso aí, né? Eliane Gardim, e como? Pois é, né? Nem sempre é fácil passar pelas provas, né? Boa noite, Vanessa Souza. Tudo bem? Então vamos lá, gente. A primeira frase que ele coloca no livro aqui já é, né? Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Gente, Deus é amor. O Senhor nos ama. E Ele não iria permitir que a gente passasse por situações difíceis se não fosse para um propósito maior. A maturidade, né, espiritual faz com que a gente adquira esse conhecimento. Não estou falando como se eu fosse uma pessoa super madura espiritualmente, porque, gente, confesso, às vezes lógico que eu me questionei quando eu fui atropelado, lógico que eu me questionei quando meu amigo morreu de infarto, lógico que eu me questionei o porquê de Deus ter levado meu pai no acidente, lógico que eu me questionei tantas vezes que eu passei por dificuldade, lógico que eu fiquei chateado, triste quando aconteceu a questão da minha mãe, né, o câncer, que ela está tratando, glória a Deus, ela está muito bem, gente, ela está melhor que eu, minha mãe está melhor que eu, ela está sem cabelo, mas ela está com saúde melhor que a minha, ela pega as coisas pra mim em casa, porque minha perna direita está doendo pra caramba. Mas vamos lá, vamos passando pela prova dando glória a Deus, né? Então, assim, vamos interpretar o seguinte. Deus, ele tem um propósito que a gente às vezes não enxerga naquele primeiro momento. Basicamente esse capítulo vai falar sobre isso, né? Mas eu estou só explanando um pouquinho para além do livro, tá? Eu acho muito legal aquela parte onde Jesus lava, não está no livro isso, tá? Mas quando Jesus lava os pés dos discípulos, na última ceia, Jesus ele fala o seguinte, o que eu faço, vocês não compreendem agora, mas vocês vão compreender mais tarde. É interessante isso, Jesus ele fala, vou lavar os pés de vocês. O pessoal, não vai lavar não. Pedro, inclusive, falou, não vai me lavar não. Jesus falou, se você não me permite lavar os pés, Pedro, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro já não, então me lava o corpo inteiro, então. Né? Tipo, aí Jesus fala, o que está limpo não precisa ser lavado. Jesus, quando ele fala, vou lavar os pés de vocês, e o pessoal não hesita um pouco e tal, ele fala a seguinte frase, o que eu faço agora vocês não compreendem, mas vocês vão compreender mais tarde. Nós sabemos que, logicamente, ele quis lavar os pés dos discípulos e depois ensinar uma lição para eles sobre humildade. Assim como ele, Senhor e Mestre, que lavou os pés dos discípulos, nós também temos que lavar os pés uns dos outros, honrar uns aos outros. Mas vamos transportar isso para a nossa realidade, isolar essa frase de Jesus, o que eu faço não compreendes agora, mas vocês vão compreender mais tarde. Se você isolar essa frase, você aplica para várias coisas na vida, gente. Coisas que Deus faz. Deus permite que nós passemos por dificuldades que na hora a gente não entende, mas a gente vai entender mais tarde. Gente, isso que é o mais maravilhoso de tudo. É confiar no que Ele falou. Nós vamos entender um dia, gente, nós vamos ver
de maneira clara o que Deus queria mostrar pra gente. Essa é a nossa fé. Eu acho que quando a gente chegar lá em cima, gente, eu acho que Deus vai passar um filme pra gente assim e falar, ó, tá vendo? Sabe por que não aconteceu? Sabe por que aquilo lá que você ficou tão bravo que não tinha acontecido com você? Sabe por que não aconteceu? Tá aí a explicação, ó. Pá, pum. A gente vai entender de uma maneira evidente, assim, nossa, tipo, sabe, eu acredito nisso, gente. Porque não tem algumas coisas simplesmente não tem explicação. Não tem explicação o porquê de alguns sofrimentos que nós passamos no mundo. E algumas explicações serão somente dadas pelo Senhor. E a gente tem que ficar questionando, Senhor, por quê? A Bíblia fala, quem é o barro para falar pro oleiro, me faz assim? Né? A gente tem que trazer isso na nossa mente, pessoal, pra gente ter consciência. E eu tô falando isso, gente, como num espelho, inclusive eu tô me vendo aqui na live. É pra mim também essa palavra. Eu tenho que olhar pra mim e falar, quem sou eu? Quem sou eu para falar para Deus como deve ser, como é para ser Deus? Deus é Deus há muito mais tempo do que eu sou ser humano, né? Vocês vão concordar comigo. Né? Deus é Deus há muito mais tempo do que, né? Ele tem esse cargo há muito tempo. E a gente às vezes quer ensinar Deus a ser Deus. Deixa Deus ser Deus, né? Deus sabe o que faz. A gente só tem que confiar. Nosso papel é confiar. Gente, nós estamos com a parte mais fácil, que é confiar. A parte mais fácil é essa. Se a gente for pensar, né, todas as coisas, circunstâncias, mas é Ele que molda. Deus trabalha. Nós fazemos a nossa parte, que é confiar e logicamente fazer a nossa parte de fato, trabalhar, tudo mais e tal. Só que Ele que manda, Ele que direciona, Ele que nos direciona e faz as coisas acontecerem, né? Gente, algumas partes que eu grifei aqui na página 221. Ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas, né? A vida é uma sequência, uma série de problemas. Nem todos os problemas são graves, eu coloquei isso no post hoje. Nem todos os problemas são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Até aqueles probleminhas pequenininhos. Até aquelas coisas... Gente, eu já falei para meus alunos várias vezes em aula. Eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir. Não sou fanático por carro, essas coisas. Não sou vidrado. Eu tenho amigos meus que amam carro, essas coisas. Mas eu gosto de momento de estar dirigindo. Me deixa a cabeça... Eu entro na caixa do nada e fico dirigindo. É uma coisa gostosa. Mas eu sou muito provado no trânsito. Meu pai era um cara muito irritado no trânsito. E eu aprendi a dirigir olhando muito ele, né? Meu pai xingava no trânsito e tal. E eu sou muito provado. Quando volta e meia acontecem algumas coisas e eu... Vontade de soltar tudo quanto teve palavrão assim, gente. E dá aquela vontade de... Aí eu penso assim, sabe? Que aquilo talvez seja um tratar de Deus também. Sabe? Quando eu vejo alguma pessoa tentando me ultrapassar de maneira errada no trânsito, sabe? Muita pressa, dirigindo de uma maneira errada, sabe? No trânsito, uma direção perigosa. Minha raiva da pessoa, que raiva dessa pessoa. Mas por outro lado eu penso, ela deve estar com um problema que eu não tenho. Senhor, coloca um anjo no capô para guardar a vida dela e a das pessoas, né? Porque ela está colocando a vida de outras pessoas em risco também. Não é fácil, sou muito provado nisso, gente. Mas até esses pequenos probleminhas, até essas pequenas coisas nos fazem... E tá coçando meu olho, gente. Desculpa, eu vou ficar com o olho vermelho. Bom, tudo bem. Então, até as pequenas coisinhas fazem com que a gente fique enfrentando, né, esses problemas que fazem nos moldar para Deus. Boa tarde, Viti. Jana Lu Bernardo. Ele não nos revela justamente por estarmos imaturos e também como um teste para forjar nossa fé. Exatamente, naquele momento pensou assim. Naquela hora a gente não entende por que a gente está passando por aquilo, né? Gente, na minha adolescência, eu não era cristão ainda, sabe? Não era cristão evangélico, eu frequentava a igreja católica, mas eu passei por uns perrengues na época que eu fazia teatro, na adolescência, que eu perdi um papel uma vez, eu queria muito um papel, e era um teatro de adulto, assim, era A Paixão de Cristo aqui de Piracicaba, e era uma das peças, gente, imagine só, eu tinha 14 para 15 anos, 14 anos eu tinha, 14 anos, abril de 2003, mais ou menos, eu tinha uns 14 anos. 2004, acredito eu. Sei lá. 2003. Eu queria um papel de sacerdote, né, do Sinédrio e tal. E eu sabia todas as falas de cor. Só que eu já fazia teatro em outro grupo. Eu não estava planejando contar isso nessa live, tá? Mas vamos lá. Eu fazia teatro em outro grupo e
o diretor não me deixava ensaiar naquele horário, enfim, deu um B.O., porque eu estava ensaiando, o horário de ensaio batia, era domingo à tarde, bem domingo à tarde eu estava fazendo teatro, estava ensaiando em outro grupo, e eu tentei conversar com o meu diretor, e disse, o que, por favor, meu sonho é ter pegar aquele papel, ele falou, Diego, não vou abrir mão de você, não vou abrir mão do seu horário é esse, e aí eu tentei ligar, falei com o João Prata, liguei pro João Prata, que era o diretor, gente, João Prata é um diretor espetacular, diretor artístico, sensacional daqui de Piracicaba, é um senhorzinho já de 70 e poucos anos já hoje, ele é meu amigo, inclusive já fui à casa dele, mas na época eu era, tipo, eu era um moleque, eu tinha 14 anos e João Prata pra mim era o cara, né, e eu cheguei a ligar pro João Prata, pedindo pelo amor de Deus para ele mudar o horário do meu ensaio, ele falou que não podia, porque era muita gente envolvida. Liguei pro Luiz, sei que aconteceu do Luiz ligar pro João Prata, sabe, eles se conversarem, os dois diretores conversarem entre si, e realmente não acharam um acordo, e eu perdi o papel. Perdi o papel. Eu lembro, gente, era uma tarde de domingo quando eu vi que eu perdi o papel mesmo. E o papel que eu tanto queria. Eu já tinha um papel em outra peça. Mas eu perdi aquele que eu queria. Vou resumir bastante a história, tá? Essa história eu não estava planejando contar na live, tá, gente? Vai ficar um pouquinho mais longa hoje, mas vale a pena. Gente, eu era adolescente. Eu fui, pra vocês terem uma ideia, eu fui daí caminhando do Engenho Central de Piracicaba até o shopping. Fui caminhando pela aquela avenida que beira o rio, assim, pensando na vida, desolado. Cheguei lá no shopping, fui assistir um filme no cinema sozinho, para espairecer um pouco a cabeça. Fui assistir o filme que estava em cartaz, eu lembro, Deus é Brasileiro. Já viram esse filme com o Antônio Fagundes? Assisti esse filme, achei um lixo. Foi o primeiro filme nacional que eu falei, de fato, esse filme é um lixo. Nunca mais assisti. Mas eu lembro que naquele dia eu tava tão ruim, tá tão mal, que eu falei, que porcaria de filme. Detestei Deus é Brasileiro, aquele filme. E voltei pra casa louco da vida. Peguei o ônibus, voltei pra casa. E realmente eu perdi o papel aquele dia lá. Gente, naquele ano, aconteceu tanta confusão com os atores da peça. Os atores, sabe, que estavam lá naquele núcleo que eu queria participar. Que eu penso, se eu estivesse ali, eu acho que eu não teria estrutura, como adolescente, para suportar tanta canalice, tanta maracutaia naquele núcleo. Eu vi de fora, porque tinha amigos meus que conseguiram papéis parecidos com o meu. E eles falavam para mim, olha, Diego, tá acontecendo umas tretas. E era uma treta atrás da outra. Quem que estaria envolvido com aquilo? Esse que vos fala. Se Deus não tivesse... Gente, naquele momento eu fiquei desesperado. Eu falei, eu queria muito aquele papel. E de repente, perdi o papel. E ganhei a paz. Eu perdi um papel e ganhei a paz. Gente, isso leva pra minha vida... cada vez que acontece alguma coisa que eu não quero, eu lembro daquela época lá no Grupo Guarantã. Falei, se eu tivesse pego aquele papel, eu tava frito sem gordura. Eu tava na roça. Tava mais macetado que tava ferrado, bonito. Graças a Deus, ele olha à frente, né? Deus é o nosso GPS, grande, poderoso Senhor, né? Ele vai direcionar, acabei de inventar isso, tá? Grande, poderoso Senhor, GPS, ele direciona, né? Janalo Bernardo, kkkk, depois dá um alívio, né, do livramento. Pois é, livramento mesmo. E se eu contar aqui, Janalu, nossa, tem tantos BO na minha vida que já aconteceu. Nossa, pra você ter uma ideia, ex-namorada, situação assim lá de trás, que veio a surgir à tona agora, antes do meu acidente. Gente, Deus livrou de cada treta, que eu falo, meu Deus, sabe? Se não é Deus na nossa vida, forget it, né? Esquece. Então, gente, até os pequenos probleminhas são um gás para nós vivermos segundo os propósitos de Deus, tá? Seguindo aí, gente, ele comenta aqui no livro que nos períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Deus usa o sofrimento para ser como se fosse um megafone na nossa cabeça. Deus usa aquele momento de tristeza tal para berrar assim, tipo, fazer com que a gente se atente mais para os momentos espirituais que a gente está passando. Tipo assim, a dor então é o megafone de Deus. Acho que C.S. Lewis que disse isso, tá? E tanto que tem uma outra frase aqui do C.S. Lewis que está escrito no livro do Rick Warren, mas eu tenho certeza que é do C.S. Lewis, que eu já li essa frase num outro livro. Mas vamos lá. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. A gente não está afim de falar aquela oração antes de comer, Senhor, amém. Faça mal, faça bem, Jesus, amém. Senhor, tu sabes, amém. E come. Não. Quando você está passando por dor emocional, dor física, você ora com mais intensidade. Então Deus talvez deseje isso, que nós
nos disponhamos, falei certo? Nos disponhamos, vou pesquisar depois se está certo a conjugação, que nós fiquemos dispostos, melhor dizendo, que nós fiquemos dispostos a orar com mais afinco. Né? As dores que nós passamos são momentos para a gente falar, opa, para tudo, preciso voltar para a casa do Pai, preciso voltar a buscar o Senhor. Gente, até uma coisa que eu acho que uma das maiores mentiras que as pessoas contam, é assim, que umas coisas que mais ficam na cabeça das pessoas é assim, tipo, olha só, se você se afastar de Deus, depois não venha procurar Ele quando você precisar. Isso é uma mentira. Você tem que procurar quando você está precisando. Porque as pessoas acham que Deus é que nem um homem, né? Acho que Deus é que nem um homem. Tipo assim, não me quis na hora que tava tudo bem, agora vem me procurar na hora de dificuldade? Deus é esse que quer que a gente procure Ele na hora da dificuldade. As pessoas acham que Deus é aquele que fala, não. Seguinte, não vem me procurar agora não, que agora a casa caiu pro seu lado, não. Deus não é esse cara. Deus ele vai falar, vem filho. Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Todo aquele que está precisando, cansado, sobrecarregado, venha a mim e eu lhe darei descanso. Jesus, ele faz isso. Gente, ele não pode cair nessa cilada de falar, não vou buscar Deus agora, porque agora minha situação está difícil, eu não ia na igreja quando estava tudo bem, e agora eu vou na igreja porque está tudo mal. Sim, vai na igreja porque está tudo mal. Lá é um hospital, não é um banco que você vai tirar o que você depositou. As pessoas acham que a igreja é isso, que é um banco, que Deus é assim, né? Que é uma coisa bancária, que você vai depositando, depois você vai lá e tira a sua cota de fé. Não é assim. Deus não é assim. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Olha que bênção. Daqui a pouco eu passo gasofilácio e cor oferta. Vamos lá então, gente. Seguindo aí. Então, a casa caiu, meu irmão? Tá longe de Deus? É aí que você tem que chegar perto dele. Tá difícil, minha irmã? Tá sentindo mal? Tá sentindo o pó da pulga, do cavalo, do bandido preso pela Lava Jato? Vai atrás, né? Você vale mais do que o cavalo do bandido preso pela Lava Jato, tá? Tipo, vai atrás. Deus é bom. Johnny Erickson Tada. Tada. O sobrenome do cara é Tada. Tada. Observa, abre aspas. Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conhecemos. A gente, quando está tudo bem, a gente pode até conhecer, entender de Jesus, né? Ou experimentar da graça. Só quando a gente está sofrendo é que a gente vai realmente conhecer Jesus. Gente, a laranja é muito bonita por fora, né? A laranja ela é linda, mas ela só vai dar o melhor dela quando ela for espremida. Quando a vida nos espremer, é aí que a gente vai sair o suco do que a gente é feito. Deus está proporcionando a gente passar por momentos assim de adquirir conhecimento dele, porque na hora que a dor vier, a gente vai sair, tirar um suco bom, né? Deus vai fazer com que a gente seja espremido, mas a gente vai sair uma coisa boa. Joyce, Nestor, Gustavo entraram, gente. Joyce, minha prima, beijão. Tô usando sua muleta aqui e a cadeira de banho, que minha perna tá doendo, tá? Estamos estudando o livro Uma Vida com Propósitos. Gente, então é na hora que a gente passar por dificuldades que nós vamos ser, de fato, vamos conhecer a Jesus. É na hora que a gente precisar de Jesus, que a gente vai ver realmente quem ele é, o caráter dele. Vamos lá, seguindo aqui, gente. Aí tem a frase na página 223, que eu tenho certeza que é do C.S. Lewis, mas está no livro do Rick Warren. Fala o seguinte: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Essa frase está no livro no Desafiando Golias, Derrubando Golias, do C.S. Lewis, que fala assim: você nunca saberá que Jesus é tudo que você precisa enquanto Jesus não for tudo que você tiver. É nessa hora que a gente realmente vai ver que Deus é tudo que a gente tem, e aí que sim que a gente tudo precisa. É tudo que a gente precisa. Acidentes, gente, então, são apenas circunstâncias do plano dele para a nossa vida. A gente passa por situações difíceis e tudo mais, tudo é uma circunstância que Deus está permitindo a gente passar para que a gente possa vencer, né? Tudo tem um propósito dele. E, gente, seguindo aí, para acelerar, aqui já passei do meu tempo, na página 224, ele comenta que eu grifei essa seguinte frase: Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Nas situações mais punks, mais difíceis, Deus pode fazer
saiu uma coisa boa. E aí ele comenta aqui, Deus fez isso no Calvário, né? Deus não fez isso através da vida de Jesus? Na pior das circunstâncias, nas coisas mais, né, no pior sofrimento que um ser humano pode enfrentar, Jesus sofreu ali, por quê? Porque a glória que havia de vir era muito maior. Poxa, com a morte de Jesus a gente foi salvo. Então Deus, ele é especialista em transformar coisas difíceis em coisas graciosas, tá? Graciosas. Olha, Jó, graciosa. Graciosa era o nome da nossa avó. Gente, olha que legal, sabe parênteses aqui. A minha avó, nossa falecida avó, ela faleceu com 89 anos. Ela é de 1917. Ela faleceu em março de 2007. A avó Graciosa, o nome dela era Graciosa. E detalhe, eu sou professor de espanhol, e em espanhol, gracioso, graciosa, é engraçado, engraçado. Então olha que legal, eu sou neto de uma engraçada. Fui descobrir isso depois de muito tempo. Né? Nós somos netos de uma engraçada, Jó. Porque a palavra graciosa significa engraçada em espanhol. Interessante, né? Tá, agora isso explica muitas piadas que eu conto, né, gente? Isso explica muito o meu bom humor, né? Sou neto de uma graciosa. Vamos lá, seguindo aqui, gente. Para fazer um bolo, essa explicação é sensacional. Para fazer um bolo, deixa eu ler na íntegra, tá? Para não perder nada. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, imagine só, se comendo a farinha, o fermento, os ovos, o açúcar e o óleo. Comendo isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável. Mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. É o bolo de Deus, gente. Deus, ele vai pegar as nossas circunstâncias e tal, e fala o seguinte, vem cá, vou pegar essas circunstâncias, vou dar uma misturada aqui, você vai ver como é bom, perfeito e agradável o caminho que eu tenho para você, apesar das dificuldades. Seguindo aí, gente, ele começa a explicar, não é tudo essa parte que eu estou lendo aqui, é a explicação de Romanos 8, 28 e 29, né? E aí ele comenta aqui sobre, no finalzinho, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, né? E foram chamados e tal. Aí ele cita aqui, todas as coisas contribuem também para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. Então é verdade aquilo que fala, né, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Só que também o contrário é verdadeiro. Todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus, que votam contra Deus, que seguem um caminho contrário a Deus. Tá? E para encerrar nada, tem mais coisa aqui, gente, tem chão, peraí. Vou ler a seguinte frase que eu grifei na página 226. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives, aquele cara que trabalha com ouro, tá? Como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu, quando vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. É o fogo, né? A Bíblia até usa o elemento de fogo assim para a questão de refinar o ouro, refinar a prata, tal. E nós somos refinados a partir das experiências, das provações. Então o fogo, né, nos deixam cada vez mais parecidos com Jesus, nos refinam, né? Professor Esther Santana, chegamos na hora do amém, boa tarde. Então, na verdade não é bem na hora do amém, viu? Está quase no meio aqui, porque eu tô atrasado. Gente, já passou mais de 24 minutos e eu ainda tô aqui. Mas vamos lá. Outra coisa que a gente tem que fazer, reagindo como Jesus reagiria, como nós podemos reagir como Jesus reagiria. Primeira coisa, lembrar-se de que o plano de Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, tá? Tem uma frase aqui de Corrier tem bom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Abre aspas. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Né? O foco determina seus sentimentos. Jana Lu Bernardo, live maravilhosa, Diego. Estava precisando algumas coisas difíceis na profissão. Estou me sentindo a laranja. Oxi! Tá sentindo uma laranja? Entendi, Jana Lu. Força aí, minha irmã. Força aí. Não há nada sem propósito na vida quando você entrega a vida para Deus. Tudo tem um porquê. Beleza? Gente, outra coisa aqui, ó. O sofrimento, o segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Eu até anotei aqui uma coisinha aqui. Vocês assistiram o filme, tá na Netflix.
o filme do apóstolo Paulo? Gente, assistam esse filme, é espetacular esse filme. Apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Um filme sensacional com o Jim Caviezel, o cara que fez Jesus no filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, sabe? E, gente, esse filme é sensacional, o apóstolo Paulo. É um filme maravilhoso. E tem uma cena que os cristãos estavam sendo perseguidos e o apóstolo Paulo é um outro ator que faz, mas quem faz o papel, o Jim Caviezel faz o papel de Lucas. E tem uma hora que Lucas está preso junto com os cristãos que vão ser mortos na arena, no Coliseu. E ele chega para os cristãos e fala o seguinte: olha, vocês vão sofrer só por um instante. Só por um instante. E depois a glória vai ser eterna. Vocês vão ter um momento de sofrimento, mas a glória vai ser eterna. Você lembra dessa cena, Janalu? Quem já assistiu esse filme, quem lembra dessa cena, gente? É sensacional. Ele fala com os cristãos que vão ser mortos dali a pouco. Questão de, tipo assim, vai amanhecer, vai clarear o dia e eles vão ser jogados no Coliseu e os leões vão detonar os caras. Os leões vão comer os caras vivos ali, que era, né, a diversão do Coliseu. E ele fala para os cristãos, vai ser só um momento de tristeza, vai ser um momento de sofrimento, mas a glória, depois vocês vão ter a eternidade de graça, de glória. Cara, é sensacional essa cena. Assista esse filme, gente. É para chorar litros. Para finalizar aqui, e vocês não comerem meu fígado, né, porque eu já passei de tempo pra caramba, página 229. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Isso a gente começa a adquirir conhecimento. Senhor, e quando a gente passa por uma situação, gente, não pergunta assim, ai Deus, por quê? Mas pra quê? Pra que eu estou passando isso, Deus? Não estou falando por que eu, mas pra que eu estou tendo que passar por isso para aprender o quê? O que o Senhor quer que eu aprenda? É isso que está falando aqui no finalzinho do capítulo. Que vocês tenham sido abençoados com esse capítulo, é o meu desejo. E nós voltamos amanhã, 5 da tarde, para o capítulo 26, Crescendo por Meio da Tentação. Beleza, gente? Beijo no coração, Deus abençoe, um excelente sábado para vocês aí. Até amanhã, tchau, tchau.